Ah, me encanta el café. ¿Tú quieres um pouquinho de café? Sim ou não? Te encanta el café? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, estou com som ruim, quebrei meu microfone, então estou usando o som do próprio celular aqui que está aqui na mesa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse pano aqui, tá vendo esse pano amassadinho, bonitinho? Como é que você chama em português? Você chama de pano de prato, pano de louça, pano de copa, pano de pia, toalha de mesa. Toalha de mesa não, né? Toalha de pia. Como é que é o nome? Como que se chama em português? Eu sei que tem uma variação bem grande, né? Esse paninho. Então, em língua espanhola podemos chamar de paño de cocina, paño de plato, mantel de plato, mantel de cocina. Como seria mais comum, tanto em língua espanhola quanto em língua portuguesa? E em português chamamos isso aqui de avental, né? Em espanhol, delantal. Coloque aí para mim nos comentários como é que você chama, então, pano de prato e avental em português ou em espanhol. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então, hoje estou caracterizado aqui com mi delantal ou com meu avental para falar aqui sobre alguns utensílios domésticos, em espanhol, utensílios domésticos, utensílios de cocina. E claro, não vou falar de eletrodomésticos, outras coisas, outros utensílios da cozinha, porque senão seria um vídeo com muita coisa, né? Alguns aqui que seriam os mais comuns, alguns dos mais comuns que a gente usa no dia a dia, né? Cozinhando. Então, em português e em espanhol, como é que são esses utensílios, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, né? Isso aqui não é um pente, né? Não é para peinar ali pelo. Só se eu fosse a Ariel Pequena Sereia, ou se eu fosse o Zé Pequeno, lá do Cidade de Deus, talvez usasse como pente. Quem entendeu a referência aí? Mas sério mesmo. Isso aqui em português, a gente chama de garfo. Em espanhol, tenedor. Colher. Vamos ver quem sabe aí. Colher, isso aqui em português a gente pode chamar de colher ou pode chamar de colher de sopa. Em espanhol, cuchara. Cuchara ou cuchara de sopa. Se essa é a colher, a cuchara, ou cuchara de sopa, esse aqui, que é pequenininha, podemos chamar, em português a gente chama de colher de café. A colher de chá é um pouquinho maior só. Em espanhol, cucharilha. Ou a gente pode chamar em espanhol de cuchara de café ou cuchara de té, se for um pouquinho maior do que essa. E claro, olha o tamanho dessa aqui. Se essa aqui, que é uma comum, a gente chama de cuchara, a gente pode chamar isso aqui de uma colher grande, né? Um colherão, uma colherona. Como que seria isso em espanhol? Cucharón. E a faca? Em português, faca. Em espanhol, chamamos de cuchillo. Prato é fácil, né? Em espanhol. Prato em português, plato. Muito parecido. Agora vamos para alguns que confundem bastante, que há esses heterossemânticos, falsos cognatos em língua espanhola que eu já fiz vídeo no canal. Então, copo. Claro que tem uma variedade muito grande de copo. Em português, a gente chama de copo. Em espanhol, chamamos isso aqui de baço, com V. Xícara, a gente chama de taça. Se xícara é taça, caneca, muito parecido. Taça, taçom. E olha que bonitinho esse aqui, ó. Isso aqui foi minha irmã que deu. Então, isso que eu ganhei de presente dela. Que gracinha. Se xícara é taça, como que deve ser taça? Tipo uma taça de vinho, né? Existe a taça de água, existe a taça de cerveja, além do copo de cerveja. Taça de vinho. Em espanhol, copa. Copa de vinho. Você vai para um país de língua espanhola, eu vou querer uma copa de vinho. Pode trazer-me uma copa de vinho? Pode trazer-me el vino ou la carta? Então, isso aqui é copa de vinho. Chaleira em português, em espanhol, caldeira, ou eu posso chamar de pava. Escreve P-A-V-A. Sem espanhol, garrafa, a gente chama de botella, ou botella, botecha. Garrafa de café, botella de café, botecha de café, botella de café. Mas a gente pode chamar também de termo. Coador de café é muito parecido. Em português, coador de café. Em espanhol, colador de café. Tupperware não é uma palavra da língua portuguesa nem da língua espanhola. Então a gente fala o pote de cozinha, né? O potinho para guardar comida. Potinhos que a gente guarda comida na geladeira, no congelador, usa para levar
comida em algum lugar, usa para poder preparar algum tempero. Tanto em português quanto em espanhol, a mesma palavra pode ser igual. Então, pote pode ser pote, dependendo da região do Brasil que você fala, né? Ou do outro país de língua portuguesa. Em espanhol, pote. Mesma coisa. O escorredor é muito parecido, né? Em português a gente fala escorredor, em espanhol, escorredor. A tábua de cortar, é claro que essa aqui é de plástico. Plástico em espanhol é plástico, escreve igual. Então, tábua em espanhol é tabla. Então, tanto faz ser de vidro, de madeira, ou de plástico, ou de outro material, de acrílico, ou sei lá do que, você vai falar tabla de vidro, tabla de plástico, tabla de madeira, que em português é tábua de plástico, tábua de vidro, tábua de madeira e tudo mais. Jarra em português e espanhol a gente escreve do mesmo jeito. Em português, jarra. Em espanhol, jarra. Olha que interessante essa palavra. O J tem som de R, né? Sempre. Os dois R's, ele vai ser esse R vibrante. Rrr. Então eu vou falar em espanhol, jarra. Em português, jarra. Bem diferente, não? A concha de feijão, outros tipos de conchas, em espanhol, tem gente que chama cucharón, como se fosse uma colher grande, né? Mas cucharón é aquela colher maior que eu mostrei. Concha em espanhol pode ser cacho com Z, ou caparazón. Muito diferente, né? Toalha de mesa. Como que deve ser toalha? Toalha é mantelho, né? Então, toalha de mesa, mantel de mesa. Imagina o tamanho disto. Não sei se a Gabi vai colocar isso. Saca-rolhas, né? Pensa que sacar em espanhol é tirar. No português, a gente usa sacar para sacar o dinheiro, sacar a arma. Mas, de forma geral, as outras coisas que você tira, a gente usa o verbo tirar, né? Porque tirar em espanhol também é o heterossemântico. Tirar seria jogar. Tirar é dado. Então, não tem esse sentido do tirar do português. Então, saca-rolhas, né? Tirar a rolha. Rolha em espanhol é corcho, corcha. Então, sacar, né? Saca-corcho, saca-corchos. Em espanhol, em português, saca-rolha ou saca-rolhas. Funil, em espanhol, embudo. Nada a ver, né? Eu digo nada a ver com relação ao português, né? Não que a palavra não tenha sentido. Muito diferente uma da outra. Com certeza o pessoal da língua espanhola acha a mesma coisa, né? Que funil, apesar que funil é uma palavra que existe no espanhol também. Funil, que tem o mesmo sentido, né? Existe funil para obra, funil para várias outras coisas. Funil na questão, e até mesmo da parte hidráulica, existe funil para muitas outras coisas. E para terminar, sartén. Então, frigideira. Claro que existem frigideiras de vários tamanhos, né? Se a gente tem aquela panela, né, grandona, igual uma paella, que é o nome da panela e não do... Mas eu não tenho aqui em casa. Eu tenho uma frigideira grande desse tamanho, mas não é... Que é, sei lá, 4, 5 vezes maior que essa, mas não é uma paella, né? Então, não poderia falar que é. Então, aquela que a gente usa para fazer aquele prato. Em português, então, isso aqui é frigideira. Em espanhol, sartén. E para finalizar, panela. Panela em espanhol, olla, com 2 L's, né? Panelas, olhas. E é isso aí, galera. Põe para mim nos comentários. Você chama desse jeito em português, principalmente a questão do pano de prato ou do avental. Algumas coisas que eu falei aqui, você conhece as palavras em português e em espanhol? E tu que eres de língua espanhola, conhecia essas palavras em língua portuguesa? Tu chama estos utensílios domésticos de la manera que eu falei? É claro que há 21 países de língua espanhola, como são 8 países oficiais de língua portuguesa, además de las ciudades, algumas cidades que são de outros países, como Macau, em China, que habla português, ou então, né, para alguns lugares do mundo aí que falam espanhol, como nos Estados Unidos, tem uma quantidade de pessoas que falam espanhol gigantesca, apesar que não é uma língua oficial lá, é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos. Mas assim, o que vocês me dizem? Vocês querem que eu faça mais vídeos desse tipo? Pensei em fazer vídeo cozinhando comida de língua espanhola, comida de língua portuguesa. Vocês verem meus dotes. Porque eu gosto muito de cozinhar, é uma das coisas que eu mais gosto. Então me encanta cocinar, me gusta muito cocinar, é uma das coisas que mais me gusta. E ponga para mim nos comentários se te gusta cozinhar, se você gosta de cozinhar e o que você gosta mais de fazer, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, até mais.